Olá! Medo, culpa e silêncio. Essas são as razões pelas quais grande parte das mulheres que passa por assédio em consultório não denuncia seus médicos e agressores. Muitas demoram a entender que a conduta do profissional foi um abuso. E o procedimento mais comum acaba sendo nunca mais voltar àquele consultório. Mas isso não elimina o incômodo. Muitas mulheres desenvolvem quadros de transtornos psíquicos e alimentares, fobias, ansiedade, pânico, depressão e até problemas com a própria sexualidade. A paciente está ali para ser cuidada. A quebra na relação de confiança paralisa e poucas denunciam o que acontece durante um exame ginecológico, a especialidade com mais denúncias nos conselhos regionais de medicina. O assédio em consultório é o tema do Bom para Todos, que começa agora. O normal, saindo da situação de assédio, é o silêncio. Eu fui num ginecologista e ele me apalpou sem luva. Importa é a vida humana. E ele me deixar no jeito que ele me deixou. Nossa convidada de hoje é Marina Ganzaroli, advogada, doutoranda da USP e cofundadora da Rede Feminista de Juristas. Uma pesquisa online revelou que mais de 50% das mulheres já sofreram algum tipo de abuso durante a consulta ginecológica. O medo e o constrangimento paralisam e apenas 4% delas denunciam. Ele já esteve na lista de brasileiros procurados pela Interpol. Especialista em reprodução humana, o médico Roger Abdelmaci foi acusado de estupro por dezenas de pacientes. A clientela rica e famosa atraiu a atenção do mundo inteiro durante o processo. E Abdelmaci acabou condenado a 181 anos de prisão. Ele não vai sair. Eu derrubo qualquer tese de qualquer ministro. Eu estou indo na corte representar contra Gilmar Mendes porque ele me colocou com sofrimento indevido e risco de vida. Roger Abdelmaci é um caso raro de profissional punido por crimes cometidos em consultórios, clínicas, hospitais. Longe dos holofotes da mídia, diariamente mulheres sofrem algum tipo de abuso ou assédio de médicos. A figura masculina, para muitas mulheres, já é motivo de constrangimento. Quando fala que tem homem que é médico, eu já marco só com mulher. Mesmo que for mais longe, só com mulher. Eu me sinto mais confortável. Eu me sinto mais confortável com mulher. Nunca quis passar com um ginecologista homem, né? Então... Por quê? O que você acha que pode acontecer? Eu acho que é uma questão de intimidade, eu acho. Para mim é uma questão de intimidade. Eu me sinto mais à vontade com uma mulher. Com um homem, talvez eu me sentiria desconfortável. Uma pesquisa online feita por um site de notícias aponta que 53% das internautas já sofreram algum tipo de abuso durante consulta com o ginecologista. 67% sofreram abuso moral, 28% abuso sexual, 5% sofreram abuso moral e sexual. As mulheres relataram que, durante os exames, os médicos elogiaram seios e genitálias das pacientes, fizeram carícias no corpo da mulher. Na hora de pesar, ele veio por trás e encostou. E não tem necessidade de vir por trás da pessoa para poder pesar, entendeu? Apenas 4% das mulheres denunciaram os médicos. 96% ficaram caladas. Você não sabe se é coisa da sua cabeça, se foi aquilo mesmo, entendeu? Então você prefere deixar para lá e não retornar mais ao médico. Marina, obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Maria Amélia. Vamos lá. Nossa sociedade ainda é machista e misógina. O quanto desse comportamento pode estar embutido na questão do abuso em consultório, Marina? 100%, Maria Amélia, exatamente porque existe uma desigualdade de poder na nossa sociedade muito grande ainda entre homens e mulheres. Sim. E isso se reflete em todas as esferas das nossas vidas. Nós somos 52% da população brasileira e não representamos nem 10% do nosso Congresso Nacional. Nos mesmos cargos profissionais ganhamos cerca de 30%. Ainda somos as campeãs de violência doméstica, somos o 5º país do mundo que mais mata mulheres. Então, nada mais natural, infelizmente, que esse machismo e essa desigualdade de poder entre homens e mulheres se reflita também nas profissões, como é o exemplo da profissão médica.
Pois é, né? Quer dizer, eles não estão imunes à nossa Não realidade. estão imunes. Também o direito, né? Todas as profissões. Existem desigualdades entre homens e mulheres que ficam muito evidentes. Mas a relação médico-paciente, já é uma relação que parte do pressuposto do poder. Né? Você tem uma assimetria de poder entre médico e paciente. Então, obviamente, isso vai ficar ainda mais acentuado dentro do consultório. Quando uma mulher vai ao consultório, a última coisa em que ela vai pensar é na possibilidade de um médico desviar-se da sua função e praticar um abuso. Eu já tive amigas que já tiveram saia justa. Diz que na hora do exame, os médicos fez um exame, né? E depois começou, disse que ia fazendo uma massagem, aí começou a passar a mão no corpo. E elas fizeram o quê? Nada. Diz que ficaram sem reação, Já 2 amigas aconteceu isso, né? Simplesmente trocou de médico, né? É difícil denunciar. É difícil, porque muitas vezes nem acredita. Vocês nem acreditam, porque a pessoa está inventando alguma coisa, né? Difícil essa situação, né? Muito difícil. Na verdade, essa é a situação da maioria dos casos de assédio sexual e moral contra a mulher. Seja ele dentro do consultório, no ambiente de trabalho ou em outras situações. No fim, as mulheres se sentem, obviamente, coagidas a fazer essa denúncia porque pensam, poxa, é a minha palavra contra a dele. Então, isso inibe muitas mulheres de denunciarem os seus agressores. O caso do Roger Abdelmassif é um caso muito icônico desse tipo de assédio, precisamente porque, veja, o ano em que ele foi cassado pelo Conselho Federal de Medicina foi o ano que o Conselho Federal de Medicina mais cassou médicos pelo motivo de assédio sexual. Então, veja como um caso em que houve condenação, em que houve a devida apuração e que houve a devida pena, né, de perder o seu registro de médico, incentivou outras mulheres a denunciarem outros médicos agressores. Então, o ano de 2009 foi o ano que mais teve cassação na história do Conselho Federal de Medicina relativas a abuso sexual. Foi simbólico, né? Exato. Pelas redes sociais, a Simone de São Paulo, capital, pergunta: eu tive um problema no colo do útero, uma ferida que precisava ser cauterizada. A primeira pergunta que o médico me fez foi: nossa, você deve ter relação mais selvagem que o comum, né? Isso também é visto como assédio moral, talvez? Imbuída de uma moralidade na pergunta, causa um constrangimento, uma humilhação, né? Na verdade, toda aquela piada, aquele comentário, aquela pergunta que causa esse constrangimento pode ser considerada, assim, um desvio, né, dessa conduta ética que é baseada, no caso de um médico, de uma paciente, na confiança. Precisamente, é uma relação em que você não espera sofrer um tipo de humilhação, de desmoralização desta forma. Sim. Procedimentos inadequados também podem se configurar como abuso, especialmente diante de uma paciente inexperiente? Eu era jovem, eu fui num ginecologista e ele me apalpou sem luva. Né? Então, até então, como eu era jovem, eu não estava nem aí. Aí depois, com o amadurecer, com o passar do tempo, que eu vi que aquilo não foi uma atitude legal. Mas foi só isso, fora isso, eu não tenho mais nenhum relato. A maioria dos casos de assédio em consultório acontece com aquela mulher que é inexperiente, que está indo fazer a sua primeira consulta, muitas vezes, na ginecológica. Esse é o caso típico de violência em consultório. Pelo fato dele ser homem e você ser mulher, dele ser médico, competente, técnico naquela área e você ser leiga, tem ainda o fato da idade. Então, ter um médico ali acima dos 40 anos, né? O CFM tem um perfil do agressor e o perfil do agressor médico, ele é um médico com mais de 20 anos de experiência de carreira, apesar deles terem denúncias de 26 a 56 anos, a maioria, ele já é um médico, né, de 40 a 55, com 20 anos de carreira, então tem uma simetria também de idade entre esse profissional e essa jovem. Nossa, muito difícil Muito, muito, terrível. Pois é. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo elaborou um pequeno manual sobre como detectar o risco de abuso e o que fazer para prevenir-se dele. A presença de uma enfermeira ou de algum assistente durante a consulta ou exame é um direito do paciente previsto pelo Código de Ética dos Médicos. O paciente deve interromper o tratamento imediatamente se sentir constrangimento e contar ao médico o motivo da sua decisão. O paciente deve procurar o Conselho Regional de Medicina do seu estado para relatar a situação de abuso sexual e registrar um boletim de ocorrência.
Qual deve ser o procedimento imediato a ser adotado por quem se sentir vítima de assédio no consultório médico, Marília? A primeira coisa que essa mulher, esta jovem, esta vítima deve fazer é buscar ajuda. É conversar com alguém de sua confiança, um familiar, um profissional, né, seja jurídico, assistente social, psicóloga ou psicólogo, para relatar o ocorrido. Sim. É muito comum a vítima ser acometida de dúvida. Será que foi um abuso mesmo? Será que foi mesmo um assédio? Normalmente, quando você sai de alguma situação se sentindo constrangida, humilhada, desconfortável, sem saber dizer o que foi, muito provavelmente houve uma situação de assédio. Sim. Porque nós, mulheres, fomos educadas para não nos manifestarmos, né, em público. Então, a pergunta muito recorrente é, nossa, mas se ele te abusou, por que você não gritou? Por que você não chorou? Fique tranquila. Você, vítima, mulher que passou por essa situação, fique descansada, porque o normal, saindo da situação de assédio, é o silêncio. Este é o normal. A maioria das vítimas lida com essas situações silenciando-se, porque ela se sente culpada, ela sente nojo de si mesma, ela sente vergonha, principalmente de falar isso muitas vezes com o seu companheiro. E aí, por isso que ela vai enfrentar depois, com esse silêncio, graves danos morais e mesmo físicos. Então, depressão, síndromes do pânico, isso vai afetar a vida sexual dela. O primeiro passo é pedir ajuda, falar sobre. O segundo passo, obviamente, é judicializar essa questão. Primeiro, para que este médico nunca mais cometa nada, para que ele responda em relação ao crime que ele cometeu contra você, em primeiro lugar, e em segundo lugar, para que ele não cometa este crime com outra mulher. Então, é muito importante denunciar, ir a uma delegacia para fazer a denúncia de assédio sexual, ou estupro, dependendo da situação, mesmo um assédio moral, difamação, constrangimento ilegal, né, dependendo aí do tipo de assédio, e também buscar o Conselho Regional de Medicina. Lembrando que se o assédio foi numa clínica, buscar a delegacia especializada da mulher para realizar o boletim de ocorrência e o Conselho Regional de Medicina para denunciá-lo na categoria. Se o assédio aconteceu em um hospital, existe também a possibilidade de fazer a denúncia para a ouvidoria daquele centro médico hospitalar e também para o Ministério da Saúde, que fiscaliza todos os centros médicos e hospitalares. Ok. No próximo bloco, a dor de ser agredida física e verbalmente na hora de um exame ginecológico por conta da política. E ele com o aparelho, nervoso. E eu, doutor, calma, doutor, calma, doutor. Que o Brasil está vivendo uma violenta polarização na política, todo mundo está cansado de saber. O horror é descobrir durante uma ultrassonografia transvaginal que o médico vai ser capaz de destilar todo o seu ódio e agressividade na paciente na hora do exame. No ultrassom endovaginal ou transvaginal, o médico utiliza uma sonda para examinar os órgãos internos femininos. Colocado dentro da vagina, o aparelho capta, por exemplo, imagens do útero, dos ovários, das trompas. O exame, que deveria ser no máximo desconfortável e talvez um pouco constrangedor, acabou virando um drama na vida da comerciante Branca Alves de Farias. Ao descobrir onde Branca trabalha, o médico ficou transtornado. E me perguntou, onde você trabalha? Eu falei, trabalho no sindicato metalúrgico, tem um restaurante lá. Aí ele começou. Falou, já introduziu o aparelho, né, no meu corpo, né? Aí começou a ficar vermelho. E se irritando, começou a falar. Branca afirma que o médico ficou completamente alterado e, aos gritos, começou um discurso de ódio. A comida do Lula eu tinha que pôr chumbinho. Põe chumbinho na comida dele. Ele tem que morrer, porque ele é o pior homem da terra, do Brasil. E xingando aqueles palavrões. Enquanto gritava, o médico continuava o exame. A sonda foi usada de forma agressiva. E ele com o aparelho, nervoso. E eu, doutor, calma, doutor, calma, doutor. Por favor, doutor. E eu quietinha ali, morri, medo dele me machucar mais do que estava me machucando ali.
Aterrorizada, Branca permaneceu na maca, sem reação. O medo meu, de tanto ódio que ele estava, e com o aparelho, mexendo lá, fazendo assim com o aparelho, e ele gritando, era dele pegar e machucar uma bexiga minha, um útero. Ele podia fazer qualquer coisa, porque o sistema nervoso ele se transformou num bicho, numa coisa louca. A enfermeira que estava na sala durante todo o procedimento não reagiu. A enfermeira, de costa, ela estava, de costa, ela ficou. As agressões duraram até o fim da ultrassonografia. Aí, quando foi para tirar o aparelho, ele xingando Lula e me machucando, e eu, calma, doutor, calma, doutor. Aí ele puxou assim e jogou o aparelho lá e saiu da sala. Branca denunciou o médico à polícia e descobriu outras 4 denúncias contra o mesmo profissional. Tem que mudar, por isso que eu estou lutando, por isso que eu estou falando, estou gritando, para esse tipo de pessoas não estar nas nossas vidas. Pessoas fazem um juramento que não importa branco, negro, amarelo, mulato, nada. Importa é a vida humana. E ele me deixar no jeito que ele me deixou. Então, que médico é esse? Que ser humano é esse? Será que a gente pode dizer que ela foi praticamente vítima de um estupro? Ou é preciso haver conjunção carnal para ser chamada assim, Marina? No caso, talvez não fosse enquadrado como estupro, porque ele não tinha fins libidinosos, né? Então, acho que aqui, talvez o estupro não seria o mais adequado, acho que seria forçar um pouco. Porque o que ele estava fazendo ali era, na verdade, uma violência médica, né? Uma violência quase obstétrica, né? O que a gente chama de violência obstétrica. Ou seja, utilizando a sua posição como médico para, a partir de uma convicção política, violentar essa mulher. Mas este é um caso, né? E você vê pela culpa, pelo medo, né? A vítima, ela se sente envergonhada, né? Ela se sente constrangida. Relatar isso diante de uma câmera é algo que constrange. Só de você contar isso, você vê que ela fica ali sensibilizada. E isso violento. É para qualquer mulher, né? Então é muito importante, primeiro, lembrar que esses agressores, eles são sempre reincidentes. Sempre. Não tem um agressor desse tipo que a gente pega e é o primeiro caso. Muito raro. Sempre tem outros. Por isso que é tão importante denunciar. Quando o próprio médico vem a causar potencial lesão nesta mulher, então você tem, obviamente, aí uma impropriedade, né? Um erro da conduta médica e da ética profissional. Gravíssimo. Gravíssimo. Aliás, né? Uma consulta com um clínico geral. Como saber se o médico ultrapassou as fronteiras do seu trabalho? Do médico ir me examinar e tocar nos seios, é muito chato isso. E era ginecologista? Era geral. Eu fui passar pra de rotina mesmo. Aí você fica constrangida mesmo quando você passa por isso. É muito ruim. E você não denunciou, na hora ficou como? Não, pra mim eu achei que era normal. Depois eu fiquei pensando, aí eu contei pro meu marido e ele falou assim, nossa, mas eu acho meio estranho isso, né? E é chato. Pois é, na hora você sempre fica com uma certa dúvida, né? Um clínico geral fazendo o exame de toque de seios é, de fato, um tanto quanto incomum, né? Acho que ele pode questionar a paciente se ela o faz, né? Dar para ela uma cartilha para que ela realize o autoexame, mas um clínico geral, quando você passa num exame de rotina, um clínico geral ele pode, obviamente, pedir uma tomografia, a última tomografia, perguntar se você fez o autoexame, mas acho que não tem, né, muita pertinência nessa especialidade. Então a pergunta é, não sabe se é pertinente ou não? Pergunte a você mesma. Você se sentiu constrangida, humilhada, desconfortável? Busque uma outra opinião e você muito provavelmente vai perceber que essa foi uma conduta invasiva. Ok. Existe uma hierarquia de poder na relação entre médico e paciente? É do que trata a nossa próxima pergunta, que vem pelas redes sociais e é da Daiane, de Diadema, São Paulo.
Eu gostaria de saber se uma possível relação de poder entre médico e paciente potencializaria o assédio nesse meio. Uma relação que é muito hierarquizada, né, em que você está, um está numa posição quase de semideus, né, e a pessoa que está leiga ali está totalmente à mercê, óbvio que aquelas que são mais vulneráveis, as mulheres, as negras, as mulheres em situação de vulnerabilidade econômica ficam mais sujeitas a sofrer violência. Mas lembrando sempre que a culpa nunca é da vítima, é sempre do agressor, neste caso, o médico. Veja como atuam os Conselhos Regionais de Medicina em caso de denúncia contra os seus profissionais. Os CRMs instauram processos de sindicância para apuração preliminar. Se os indícios forem confirmados, determina-se a abertura de um processo ético profissional. Após a fase de instrução do processo, os casos são submetidos a julgamento e, se houver condenação, o médico acusado fica sujeito a penalidades que vão da advertência à cassação, previstas na Lei Federal 3.268/1957. No processo de ampla defesa, médico e paciente podem recorrer ainda ao Conselho Federal de Medicina, o CFM, para uma nova avaliação do resultado do processo. Se o seu médico conta piadas ou histórias de cunho sexual durante a consulta, te olha de uma forma desconfortável, pergunta sobre a sua vida amorosa de maneira excessiva, proíbe a presença de acompanhantes dentro da sala ou se pede que você tire a roupa e coloque o avental desnecessariamente. Estes podem ser considerados sinais de alerta de comportamento inadequado? Estes, Maria Amélia, são precisamente os sinais de alerta de comportamento inadequado. Perguntas invasivas, perguntas excessivas, né? Piadas, comentários ou ofensas de cunho sexual, ou mesmo sobre o seu corpo. Então, é muito comum as mulheres que buscam um atendimento ginecológico alternativo serem aquelas mulheres que não se enquadram no padrão. Então, uma mulher mais gorda, uma mulher transexual, lésbica, ou bissexual, uma mulher que não quer ter filhos, ou uma mulher que tem, está numa situação de poliamor. Essas são precisamente as mulheres que fogem dos ginecologistas porque recebem perguntas dos profissionais constrangedoras, invasivas, né, de cunho moral, julgando-as, né? Então, isso é muito grave, isso é um indicativo, né, de comportamento inadequado. Então, pedir para colocar o avental sem necessidade, ajudar a paciente a tirar a roupa, precisa haver uma área para que você faça isso. Isso também acontece, então, o médico, nesse caso real, também ajudar a paciente a tirar a roupa, um toque inadequado, carícia, comentário inadequado sobre pelos pubianos, né, sobre qualquer outra questão sexual ou física, então ofensas, piadas, então, tudo isso são sinais de alerta para as mulheres de comportamento inadequado por parte desse profissional médico. Marina, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Maria Amélia. Esclareceu muito hoje. Obrigada a você. Participe do nosso programa pelas redes sociais, anote dicas, reveja o Bom para Todos e acompanhe a TVT. Acesse a nossa página no Facebook ou o site tvt.org.br. Jovens médicos ginecologistas que tiram fotos de jaleco com as calças abaixadas e as mãos em gesto que simboliza uma vagina. Aconteceu recentemente numa Universidade do Espírito Santo. Parece que não se lembraram do juramento médico que diz, por exemplo, exercerei a minha arte com consciência e dignidade. A saúde do meu paciente será minha primeira preocupação. Manterei por todos os meios ao meu alcance a honra da profissão médica. A sociedade brasileira ainda é machista e misógina, e isso parece se refletir também entre estes profissionais. Os movimentos feministas vêm denunciando a reprodução do machismo e pautando uma agenda política na sociedade. Mas as mulheres que denunciam ainda ouvem nos tribunais de juízes e advogados frases como: por que não gritou, por que não saiu correndo, por que não fez nada? Não se dão conta do estado de choque a que elas estão submetidas. Talvez por essa razão, tão poucas denunciem. É preciso falar sobre isso. É preciso que aconteça cada vez menos. É preciso que as mulheres tenham segurança para cuidar da própria saúde. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima.